Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica, o nosso lugar especial onde nos encontramos para juntos desfrutar da Palavra de Deus. Temos tido a oportunidade de desfrutar deste tema maravilhoso que é a união. A união que existe entre aqueles que desejam viver com Cristo. E Jesus quer que esta união seja baseada no seu conhecimento, na sua vontade, na sua forma de ver. Por isso, queremos estudar consigo estes temas e estes textos que nos ajudam a aprofundar e a sermos mais próximos uns dos outros e do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje contamos com a presença do pastor José Lagoa. Pastor José Lagoa, obrigada por estar aqui. Nada, é um privilégio. Obrigado eu. E então vamos já começar com o nosso tema, vamos já começar por ver o nosso sumário que nos dá o resumo daquilo que vai ser a nossa lição da nossa escola de hoje. Pastor, qual é o sumário de hoje? Muito bem, na Epístola aos Efésios, Paulo dá muitos conselhos sobre aquilo que significa para os cristãos estarem em Cristo. A salvação em Jesus transforma a nossa vida de maneira prática. Portanto, todos os nossos relacionamentos humanos, incluindo o nosso relacionamento na Igreja, não é? São transformados pelo poder de Jesus Cristo na nossa vida. E essa transformação, ela é muito importante, não é? Para que nós possamos ter a tal unidade que é desejada. Este é o sumário de hoje, um sumário que nos promete trazer muita vontade de conhecer mais. Mas vamos começar já por abrir a Palavra de Deus, vamos abrir então as nossas Bíblias, vamos fazê-lo no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 19 e o versículo 20. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Este texto, então, mostra-nos essa união, não é? Deus não quer que nós sejamos só partes extra, Ele quer que nós sejamos partes basilares. Exatamente. E isto é importante, porque nós vemos neste texto, e um ponto diz que nós somos predestinados. E às vezes esta é uma palavra que às vezes é mal interpretada, muitas vezes mal usada. Pode-nos explicar o que é que o texto quer dizer com isto de ser predestinado? Existe uma visão que é a visão calvinista, não é? Que ele, portanto, que nos diz que a salvação ela é inteiramente de Deus e que o homem não tem nada a ver com a sua salvação. Portanto, Deus dá a salvação para quem Ele quer. Portanto, para esta filosofia, a predestinação é realmente um decreto, como Deus tivesse feito um decreto, através do qual Ele decidiu quem é que vai ser salvo ou não, independentemente daquilo que nós possamos dizer. Isso não é verdade. Dizer, não é? Pronto. E quando nós pensamos assim, Cristo deixa de ser logo o ponto de partida, não é? Jesus é como se fosse uma visão abstrata, não é? Filosófica e especulativa. Mas realmente o livro de Efésios, ele não vai nesse sentido, não é? Alguns ficam confusos quando leem esta passagem acerca da predestinação, não é? Mas a promessa que nós encontramos aqui é que Deus escolheu para nós sermos salvos, e isto parece implicar também que Deus escolheu alguns para se perderem, segundo esta, portanto, forma de ver de Calvino, não é? Mas esse realmente não é o ensino bíblico. Em vez disso, nós vemos que Deus preparou o plano da salvação, e mesmo até antes da fundação do mundo, para que todos pudessem ser salvos, não é? O próprio em João, no capítulo 3, versículo 16, nós encontramos o texto que todos conhecemos e amamos, é um dos textos mais bonitos da Bíblia, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus sabe antecipadamente quem irá aceitar a sua oferta ou não, a sua oferta de salvação ou não. Mas isso não é o mesmo que predestinar a decisão das pessoas. Portanto, a salvação, ela é oferecida a toda a humanidade devido àquilo que Jesus já fez por nós, não é? E a questão é como é que nós respondemos a essa oferta. Portanto, Jesus não vai usar de coerção, não é, para salvar seja quem for. E o texto, no capítulo 1 de Efésios, no versículo 24, não é, diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, não é, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Portanto, Deus escolheu-nos. Deus tem o desejo muito grande no seu coração de nos salvar. É o maior desejo de Deus, é salvar
todas as pessoas, não é? Mas depois há sempre o livre-arbítrio, não é? A escolha da pessoa, realmente a pessoa tem o poder, tem a sua decisão, ela pode escolher ou não escolher, aceitar ou não aceitar a salvação que Jesus nos dá. Todos nós temos a opção de escolha, não é? E nós vemos também que estas opções de escolha, não é? Elas são importantes. É como uma mãe está predestinada a amar um filho. Podíamos usar este exemplo. Exatamente. Uma mãe está predestinada a amar um filho, mas só que há mães que não amam os seus filhos. Exatamente. Escolheram não amar. Exatamente. Nós fomos predestinados para a salvação, mas há uns que vamos aceitar a salvação e outros. Pondo assim numa coisa do dia a dia. Exatamente, não é? exatamente. Depois vemos também um texto que Paulo nos ajuda a compreender como a importância da união dentro da comunidade, não é? Ele vai nos dizer de que modo é que a unidade em Cristo ela vai influenciar a forma como nós vamos gerir as nossas diferenças. Exatamente. É isso que... Pode-nos explicar um bocadinho mais sobre este texto? Sabes, Rita, hoje em dia às vezes põe-se muito a questão da união ou da desunião, muitas vezes é focada na doutrina ou focada na verdade. E os cristãos lamentam que se pudéssemos ao menos concordar naquilo que nós acreditamos sobre determinado assunto, a desunião terminaria. Mas, embora a unidade na doutrina ela seja importante, claro, e tem o seu papel na Igreja também, a unidade doutrinária não é a chave. Portanto, a chave para a unidade nós encontramos em Cristo, tal como no texto que ainda lemos há pouco, não é, de introdução, não é? Portanto, Cristo é a base, é o fundamento, não é? E Paulo, ele vai convidar os efésios a recordarem aquilo que era a vida deles antes deles receberem a graça de Deus, não é? Havia diferenças étnicas, culturais, religiosas, e tudo isso criava animosidade, criava conflitos entre as pessoas. Mas a boa notícia é que em Cristo, nós deixamos de ter essas diferenças. Somos um povo, não é? Com um Salvador, com um Senhor comum, não é? Todos nós pertencemos, portanto, ao povo de Deus, não é? E Efésios, no versículo 13, capítulo 2, diz: mas agora em Cristo, vós que antes estavas longe, agora pelo sangue de Cristo, agora chegamos perto, não é? Portanto, a morte de Cristo veio destruir essa parede divisória dos judeus e dos gentios, não é? E Jesus veio nos reconciliar, portanto, deixou de haver essa divisão e agora nós somos reconciliados através de Jesus Cristo, não é? Paulo entendia que Cristo veio não somente para nos salvar, para nos dar a vida eterna, mas também para destruir essas diferenças que existiam, de classes sociais, diferenças baseadas no género. Portanto, todas essas coisas deixaram de existir e todas as pessoas, a partir do momento em que Jesus Cristo veio e morre por nós, nós temos acesso igual a Deus e à salvação que Deus nos quer dar. No Templo de Jerusalém havia uma parede que separava, não é? Que diferenciava o povo judeu e aqueles que não eram judeus. Portanto, esta parede, ela tinha uma inscrição, não é? Que proibia, portanto, os estranhos de irem mais longe sob pena de morte. E até há a história no livro dos Atos, não é, que Paulo foi até acusado de transgredir, não é, quando ele entrou no templo, depois das suas viagens missionárias, e levou alguém, não é, ele tentou introduzir nessa secção, digamos assim, judaica do templo, um crente de Éfeso, não é? E, portanto, nesta epístola aos Efésios, Paulo vai argumentar, não é? Vai dizer que Cristo é a nossa paz, do qual ambos os povos, ou grupos, etnias, etc., ele fez um. E derribou, portanto, essa parede que separava, não é? Que estava no meio e que separava, no versículo 14, não é? Do capítulo 2. Exato. Portanto, em Cristo, os crentes tornaram-se descendentes do mesmo pai, de Abraão, recebem a circuncisão no seu coração, não é? E a circuncisão física que Deus deu a Abraão apontava para a espiritual, não é? Que através de Cristo nós podemos também receber, não é? Como nos diz depois o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2 e verso 11, não é? Mas nós voltando ainda a Efésios, porque o livro de Efésios acaba por ajudar-nos muito a compreender sobre a unidade. A unidade, ele no capítulo 4, há um aspecto, principalmente entre o versículo 1 e 3, que nos fala muito sobre o andar como é digno, não é? Digno de invocação em Cristo. O que é que isto nos pode ajudar a compreender? Este andar digno é a forma de, se calhar, a solução que nós nos encontramos para sermos mais unidos. Como é que isso é possível?
É interessante que depois o apóstolo Paulo ele vai colocar aqui também o Espírito Santo, não é? Que, como ele nos diz no versículo 3, não é? Portanto, guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E depois ele vai falar também de todos os atributos que estão enraizados, que recebemos através do Espírito Santo e que estão enraizados no amor. A palavra amor é realmente uma palavra-chave também aqui, não é? Portanto, a prática ativa do amor, ele vai preservar também os relacionamentos entre os irmãos, entre as pessoas, vai promover a paz, vai promover também a tal unidade que estamos a falar durante este trimestre, não é? Na comunidade na igreja, na comunidade fora da igreja, não é? Portanto, a unidade na igreja ela é manifesta através do amor de Deus, das várias formas de nós podermos testemunhar, especialmente, sobretudo em tempos de maior das dificuldades, de diferenças, de divisões, de guerras que possam existir, não é? E se nós continuarmos pelo capítulo 4, entre o versículo 4 e 6, vamos encontrar temas cruciais que estão nestes 3 versículos que são muito importantes para este assunto da união. Exatamente. Ele começa por falar logo, portanto, uma exortação à unidade, não é? E ele vai continuar com uma lista de algumas virtudes que são importantes para nós atingirmos também essa unidade. Essas virtudes são-nos dadas também pelo Espírito Santo, mas nós temos que estar abertos e querer recebê-las também. E temos que estar ligados a Deus, não é? É necessário a nossa ligação a Deus, a vertical, para conseguirmos depois ter o resto. Exatamente, é muito importante. Então, o apóstolo Paulo ele vai falar de algumas dessas características, não é? Que nós necessitamos, não é? Portanto, ele fala nós precisamos para vivermos essa unidade, nós temos de ter algumas atitudes, como, por exemplo, a humildade, a mansidão, a longanimidade, a verdade, o amor, sermos o suporte uns aos outros, nos podemos suportar uns aos outros. E vai falar também da submissão. É interessante que esta palavra submissão não é uma palavra muito... Sim, hoje em dia tem quase tem sentido negativo, uma vista não é? negativa, não é? As pessoas quando falam em submissão é eu deixar de pensar por mim e pensar pelo próximo. Exatamente. Mas será que é isso que Deus nos está a pedir? Não é tanto isso. Eu penso que esta palavra é mais ligada no sentido de estarmos... a submissão no sentido de estarmos ligados, não é? E reconhecermos também a importância do outro, a opinião do outro e fazermos um esforço para estarmos ligados e às vezes também, porque não, nos submetermos quando realmente reconhecemos que a outra pessoa tem razão e que acima de tudo, a submissão a Deus, não é? E depois a submissão a Jesus, exatamente, porque que é mais importante. A submissão pode nos parecer complicada a nível... Por exemplo, estamos aqui a conversar, porque é que eu tenho que me submeter, mas isso até pode ser difícil. Mas quando nós olhamos com a perspectiva de Deus, é claro que se eu sei que Ele é o Senhor Todo-Poderoso, sabe todas as coisas que eram melhor para mim, então submeter-me a Ele não é uma coisa má, é uma coisa maravilhosa. Exatamente. É submeter a alguém que me ama tanto que só me vai pedir para me submeter àquilo que é bom para mim. Exatamente, é porque depois também, se eu me submeto a Jesus... E se o meu irmão também se submete a Jesus, então nós estamos submetidos uns aos outros, não é? Então é por isso que esta questão está muito ligada à questão da unidade, não é? Exatamente. Porque precisamos realmente de estarmos submetidos a Jesus, Ele é que realmente pode dirigir e orientar a nossa vida, não é? Até porque se Cristo, e nos submetermos a Cristo todos, vai haver uma unidade de pensamento maior. Exatamente. E isto vai fazer com que nós, entre família e entre crentes, tenhamos uma relação mais próxima. Exatamente. E esta submissão, no fundo, é o resultado do trabalho do Espírito Santo no meu coração. Exatamente. Não é? Se eu permitir que o Espírito Santo trabalhe no meu coração, então nós vamos com naturalidade chegar a tal unidade e a tal submissão, não é? Que o apóstolo Paulo está aqui a falar. Portanto, nesta perspectiva, a submissão é uma qualidade interior que exprime a nossa reverência para com Jesus e para com o seu sacrifício também por cada um de nós. E o cristianismo, no fundo, é uma religião de relacionamentos, não é? Relacionamento com Deus, relacionamento uns com os outros, e não faz qualquer sentido afirmar que temos um profundo relacionamento com Deus se realmente também no relacionamento uns com os outros não, e se não estiver bem patente também na nossa vida, não é? Portanto, o cristianismo não pode ser vivido no vazio, não é? Os princípios que o Paulo analisa na Epístola aos Efésios também são aplicáveis ao modo como nós nos relacionamos também uns com os outros, não é? Obrigada, porque esta explicação é muito importante e ajuda-nos a compreender
e a necessidade, não é, de nos relacionarmos com o nosso Deus e para podermos relacionar bem uns com os outros. A base não está tanto no tudo o resto, que é importante, mas não é basilar, mas a base está numa boa relação com Deus, que nos vai dar, através da presença do Espírito Santo na nossa vida, a capacidade de gerir tudo o resto que está à nossa volta. Muito obrigada pela explicação que nos trouxe. Esta explicação vai levar-nos a tomar uma atitude, não é? Por isso vamos passar ao nosso ponto, o aprendendo fazendo. Como é que eu posso aprender fazendo? Sim. Eu penso que, pela vida de Cristo, ele fundou uma religião na qual não há classes sociais diferentes, como judeus, pagãos, livres, servos, iguais, somos todos iguais perante Deus e reunidos por um vínculo fraternal, não é? E nenhum exclusivismo deveria de existir nas nossas atitudes, nas nossas ações. Portanto, Jesus não fazia distinção entre compatriotas, estrangeiros, amigos, inimigos. O que lhe atraía o coração era a pessoa que estava sedenta da água da vida. Mas também termino dizendo que o enxerto que normalmente é feito, não é, na videira, às vezes pode não haver uma ligação assim tão vital, não é? E nesse caso, quando ela não está bem ligada, não há crescimento, não há seca, não é? Seca e acaba por deixar de existir. E assim também eu penso que é importante que, para que haja tal unidade, que cada um de nós, que os crentes, possam estar nesta ligação à vida, nós videiras ligados, bem ligados a Jesus. Às vezes pode parecer que há uma união entre o crente e Jesus, mas às vezes essa união não é uma união real. E então talvez o desafio que eu penso que é importante é fazer com que essa unidade, com que essa união que existe, que Jesus deseja que nós tenhamos com Ele, possa realmente ser uma união real. E isso é vital para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e para a unidade que Jesus deseja e espera de cada um de nós. Assim que eu deixo esse desafio para mim também, em primeiro lugar, que realmente nós possamos estar mesmo bem unidos, bem ligados à videira, para que realmente a nossa relação com Jesus e uns com os outros possa depois ser uma consequência dessa unidade importante que deve existir entre nós e Jesus. Quero agradecer por nos ter trazido este tema e por nos ter explicado e aprofundado desta forma tão maravilhosa. Obrigada pela sua participação. Queridos amigos, foi uma alegria podermos juntos aproximar-nos um bocadinho mais uns dos outros através da aproximação que fazemos a Jesus Cristo. Este é o convite que nos foi feito, este é o convite que nos fica no coração e que eu acredito que todos nós desejamos responder positivamente. Queremos também contar consigo para continuarmos a crescer, continuarmos a evoluir como pessoas relacionadas com Cristo e que por isso se relacionam melhor entre si. Queremos contar com a sua presença, nós estaremos cá tão breve quanto possível, já na próxima Escola Bíblica. Até lá!